Quero sacar 1 milhão, diz o agricultor. O gerente ri, mas perde o rumo ao ver o saldo. Antônio Ferreira passou a vida inteira trabalhando debaixo do sol pesado do interior de Minas Gerais. Quase sempre com a mesma camisa simples, a calça já bem gasta e o chapéu de palha que tinha sido do pai. Naquela manhã de terça-feira, ele entrou no banco mais sofisticado do centro de Belo Horizonte e, na mesma hora, virou assunto. Os clientes bem arrumados, acostumados ao ar-condicionado e ao cafezinho servido em xícara pequena, olharam para ele como se ele tivesse entrado no lugar errado. Antônio não recuou. Andou firme até o balcão onde estava Marcelo Andrade, um homem de 45 anos, terno impecável, relógio caro e aquela postura de quem se acha dono do ambiente. Marcelo era gerente e ainda gostava de se apresentar como consultor financeiro para os clientes que tinham mais dinheiro. Com a voz baixa e segura, Antônio disse: "Preciso sacar 1 milhão de reais da minha poupança." Marcelo não segurou a risada. Foi uma risada curta, meio alta, com um deboche mal disfarçado. Na cabeça dele, não fazia sentido nenhum aquele homem, com roupa marcada de poeira e cheiro de roça, ter um valor desses. "Seu Antônio, o senhor tem certeza do valor?" perguntou Marcelo, ainda com um sorriso no canto da boca. "Às vezes o senhor se enganou. 1 milhão, não seria 1.000? Ou 100 mil?" Antônio apertou os olhos, sem levantar o tom. "É 1 milhão, e eu preciso disso com pressa." Ele tirou do bolso um cartão bem amassado e uma caderneta antiga, daquelas de capa gasta. Marcelo revirou os olhos e digitou os dados no computador, esperando achar pouco dinheiro, ou no máximo, uma quantia modesta, fruto de economia de uma vida inteira. Só que o sorriso dele sumiu no instante em que a tela terminou de carregar. O saldo mostrava 23.450 mil reais. Marcelo piscou, como se tivesse lido errado. Conferiu o CPF, nome completo, data de nascimento. Nada mudava. Não tinha erro. Aquele homem simples tinha mais dinheiro do que muitos clientes que ele tratava como rei. A garganta de Marcelo secou. Como o senhor conseguiu juntar esse valor?" perguntou, tentando esconder o choque e a vergonha. Antônio percebeu o desconforto e respondeu com a maior naturalidade, como quem comenta sobre o tempo. "Eu vendi minhas terras para uma empresa de mineração que chegou lá na região. Pagaram bem, tudo direitinho." Marcelo ficou parado alguns segundos digerindo. Ele conhecia esse tipo de empresa. Quando achavam minério de valor, pagavam fortunas por sítio e fazenda. "E por que o senhor precisa sacar 1 milhão?" insistiu Marcelo, mais curioso do que deveria. Antônio respirou fundo, já começando a ficar sem paciência. "Isso é assunto meu. Eu só quero meu dinheiro." Marcelo percebeu que tinha passado do limite. Como gerente, não era para questionar motivo de saque. Mesmo assim, algo cutucava por dentro. Talvez a vergonha de ter julgado Antônio pela aparência. Talvez a necessidade de entender como alguém tão simples tinha ficado tão rico. Ele engoliu seco e mudou o tom. "Certo, seu Antônio. Para um saque desse tamanho, eu preciso de algumas horas para organizar. O senhor consegue voltar amanhã cedo?" "Consigo, mas eu quero bem cedo", respondeu Antônio, guardando os documentos. Assim que o agricultor saiu, Marcelo começou a fazer ligações. A primeira coisa que veio na cabeça dele foi: dinheiro de origem duvidosa. Como um homem desses junta tudo isso de forma honesta? Pensou com vergonha do próprio pensamento, mas preso ao preconceito. Usando contatos, ele descobriu que, de fato, havia uma empresa comprando terras na região onde Antônio morava. Os pagamentos eram altos porque a área tinha minério de ferro bom. Mesmo assim, outra coisa começou a incomodar. Ferreira era sobrenome comum, mas o rosto de Antônio, marcado pelo tempo, parecia conhecido. Marcelo passou a tarde tentando lembrar de onde. Até que, mexendo numa gaveta, encontrou uma foto antiga da época da faculdade. Nela, ele aparecia abraçado com uma moça morena de sorriso aberto. No verso, escrito à caneta: Camila. O estômago dele revirou. Camila Ferreira, a namorada que ele teve por 2 anos na universidade. A garota simples, filha de agricultor, que ele largou quando soube que ela estava grávida. Marcelo tinha 22 anos. Queria carreira, status, liberdade. Não queria responsabilidade. Camila tentou procurar ele depois, várias vezes, mas ele sumiu. Mudou de número, evitou amigos em comum, se escondeu como um covarde. E agora, aquele agricultor podia ser o pai dela. Ele não dormiu naquela noite. As lembranças vinham como pancada. Camila chorando no estacionamento. A voz dela dizendo que precisava conversar. Ele entrando no carro e indo embora, fingindo que não ouvia. Na manhã seguinte,
Quando Antônio voltou ao banco, Marcelo estava mais nervoso do que deveria estar por causa de um saque. Bom dia, seu Antônio. Está tudo separado, disse ele, reparando em cada traço do rosto do agricultor. Bom dia, moço. Obrigado, respondeu Antônio, ajeitando o chapéu. Marcelo respirou fundo. O senhor se incomoda se eu fizer uma pergunta mais pessoal? Antônio franziu a testa, desconfiado, mas assentiu. O senhor tem uma filha chamada Camila? O rosto de Antônio fechou na hora. Os olhos, antes tranquilos, ficaram duros. Por que você quer saber? Perguntou com a voz mais grave. Marcelo sentiu o coração bater forte. Tentou se explicar pela metade. Eu conheci uma moça com esse nome faz muitos anos. Ela falava do pai, que era agricultor. Antônio demorou 1 segundo, como se medisse cada palavra. Camila é minha filha. Sim. E aí? Neste ponto, se você está gostando da história, deixe seu like e se inscreva no canal Dose de Conhecimento. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias que mexem com o coração. Agora vamos seguir. Marcelo sentiu o peito apertar. Era isso. Era o pai da mulher que ele abandonou. E... como ela está? Perguntou, tentando parecer normal. Antônio soltou o ar pelo nariz, sem paciência. Minha filha não é assunto seu. Vamos resolver o saque. Marcelo entendeu o recado e começou a contar as notas, separando os maços. Mas a cabeça dele estava longe. Se Antônio precisava de 1 milhão com pressa, podia ter a ver com Camila. Seu Antônio, além do saque, eu posso ajudar em alguma coisa? Às vezes eu conheço gente que consegue resolver problema, tentou ele. Não precisa, eu resolvo, respondeu Antônio, colocando o dinheiro numa bolsa de pano que tinha trazido. Quando o agricultor foi embora, Marcelo não conseguiu mais trabalhar direito. Ele precisava saber o que tinha acontecido com Camila nesses anos. Se ela ainda morava na mesma região, se teve o bebê, se estava bem. Ele usou contatos, pesquisou, perguntou com cuidado. Descobriu que Camila nunca tinha se casado oficialmente e tinha 3 filhos, de pais diferentes. Morava na periferia de Belo Horizonte e trabalhava como faxineira em prédios comerciais para sustentar a casa. A notícia derrubou ele. Camila, cheia de sonhos, tinha caído numa vida pesada. E no fundo, ele sabia. A parte mais cruel tinha sido ele ter sumido quando ela mais precisava. Ele também descobriu que o filho mais velho de Camila tinha 23 anos. A conta fechava exatamente com a época em que eles estavam juntos. Marcelo virou refém da culpa. Contratou um investigador particular para saber mais. Uma semana depois, recebeu um relatório que parecia feito para esmagar o pouco orgulho que restava. Camila morava num bairro simples com os 3 filhos. Rafael, o mais velho, trabalhava como ajudante de pedreiro. Larissa, de 15 anos, estudava e tentava ajudar em casa. E Pedro, de 12 anos, vivia entre a escola e pequenos bicos para completar o pouco que entrava. Mas o pior estava no fim. Camila tinha sido diagnosticada com um tipo raro de câncer. O tratamento era caro, o SUS ajudava, mas não cobria tudo. E os médicos diziam que, sem o tratamento completo, ela teria poucos meses. Marcelo finalmente entendeu a urgência. Antônio estava tirando dinheiro para tentar salvar a vida da filha. A descoberta misturou culpa e uma chance perigosa. Ele podia tentar consertar, mesmo tarde, o erro que tinha cometido. Ele decidiu procurar Camila. Só não sabia como chegar. Como explicar que tinha investigado a vida dela? Como pedir perdão por mais de 20 anos de abandono? Ele começou a aparecer discretamente onde ela trabalhava, tentando esbarrar como se fosse acaso. Até que um dia, no corredor de um prédio comercial, ele viu Camila com balde e pano na mão. Camila, chamou, fingindo surpresa. Ela levantou a cabeça e reconheceu na hora. Os olhos dela se abriram por 1 segundo e logo depois viraram um olhar duro. Marcelo, disse sem nenhuma alegria. Nossa, que coincidência. Como você está? Ele tentou num tom leve. Trabalhando. Dá pra ver. Respondeu voltando a esfregar o chão. Eu queria conversar. Faz muito tempo. Eu não tenho nada pra conversar com você. E eu não tenho tempo. Ela cortou. Só uns minutos. Eu sei que você tem um filho. Eu queria conhecer ele. Insistiu Marcelo. Camila parou. O silêncio ficou pesado. Agora você quer conhecer? Depois de 23 anos, a voz tremeu mais de dor do que de raiva. Eu sei que eu errei. Eu fui covarde. Mas eu queria uma chance de fazer diferente. Fazer diferente? Ela repetiu, levantando e encarando ele. Você acha que aparece e pronto, tá tudo limpo? Não é simples, eu sei. Mas eu queria ajudar. Eu ouvi dizer que você tá passando por dificuldade. Ouviu de onde? Camila estreitou os olhos. Marcelo percebeu que tinha se traído. Não podia falar do investigador.
Comentários por aí, mentiu. Comentários de quem? Minha família não fala com gente do seu mundo, ela respondeu desconfiada. Marcelo respirou fundo e tentou ser direto, achando que a verdade abriria uma fresta. Eu sei que você tá doente, sei que você precisa de tratamento. Camila explodiu. Você não sabe nada sobre mim, e eu não preciso da sua ajuda. Camila, pensa nos seus filhos, pensa no nosso filho, disse ele, tocando onde achava que doía mais. Ela deu uma risada amarga. Nosso filho? Rafael não é seu, ele é meu, só meu. Você perdeu o direito de falar isso no dia que você sumiu. Eu posso ajudar agora. Eu pago o tratamento. Eu posso dar uma vida melhor para vocês. Camila cruzou os braços. Com dinheiro sujo? Ela perguntou sem rodeio. Você sempre teve fama de crescer passando por cima. Meu dinheiro não é sujo. Eu sou empresário. Eu tenho nome. Nome para quem? Para os que você usa? Ela retrucou. Camila sabia mais sobre ele do que ele esperava. Ao longo dos anos, ela tinha visto notícia, ouvido conversa, entendido como ele subiu. Marcelo sentiu a irritação crescer. Eu não vim discutir meu trabalho. Eu vim porque sei que você precisa de ajuda. E eu já disse que não preciso. Meu pai tá cuidando, ela respondeu. Seu pai... Antônio? Perguntou Marcelo, fingindo. Sim, meu pai. Ao contrário de você, ele nunca me deixou, disse ela com desprezo. Marcelo percebeu que não ia conseguir nada naquele momento. Camila estava ferida demais. Tá bom, se você mudar de ideia, você sabe onde me achar, disse ele, estendendo um cartão. Ela jogou o cartão no lixo sem olhar. Marcelo saiu frustrado, mas não parou. Começou a pensar num caminho diferente. Se Camila não aceitava, talvez a pressão do dinheiro o obrigasse. Ele investigou quanto Antônio ainda tinha e quanto o tratamento custaria. Descobriu que, mesmo com o dinheiro da venda das terras, o tratamento consumia rápido e que Camila precisava de uma cirurgia urgente acima de 2 milhões de reais, fora medicamentos e quimioterapia. Uma semana depois, Antônio voltou ao banco para sacar mais 2 milhões. Marcelo o recebeu com um ar de preocupação. Mais 2 milhões, seu Antônio? O senhor tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Antônio franziu a testa. O que você quer dizer? Às vezes tem gente que se aproveita de pessoas simples. O senhor tem certeza de que ninguém está enganando o senhor? Antônio ficou vermelho de raiva. Ninguém está me enganando. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Claro, é que eu conheço a sua filha, Camila. E eu sei que ela não ia querer ver o senhor gastando tudo, disse Marcelo, escolhendo cada palavra. O silêncio caiu. Como você conhece minha filha? Antônio perguntou sério. A gente se conheceu há muito tempo. Fomos próximos, na época da faculdade, disse Marcelo. Antônio segurou o olhar dele por alguns segundos. Tinha alguma coisa ali que não fechava. E o que você sabe da situação dela? Eu sei que ela está doente e precisa do tratamento. E eu sei que o senhor está tentando salvar ela. E daí? Talvez o senhor não precise carregar isso sozinho. Eu posso ajudar. Antônio fez uma pergunta curta, cortante. Ajudar como? Eu posso pagar uma parte, ou tudo. A Camila foi importante para mim, disse Marcelo. Importante como? Antônio apertou. Marcelo percebeu que ia ter que dizer algo. Escolheu uma versão limpa. A gente namorou na faculdade. Foi sério. Mas eu mudei de cidade. E a gente perdeu contato. Antônio não pareceu convencido. E por que você quer ajudar agora? Porque eu ainda me importo. E porque eu tenho condição. Antônio ficou calado. Qualquer ajuda seria bem-vinda, mas aquele homem não passava confiança. Eu vou pensar, disse Antônio por fim. Pense, mas lembre que o tempo corre, Marcelo respondeu, usando a urgência como pressão. Antônio saiu mais pesado do que entrou. No hospital, onde Camila fazia quimioterapia, ele comentou com cuidado. Filha, hoje um homem no banco disse que te conhece, um tal de Marcelo Andrade. Camila empalideceu na hora, apertou o braço da cadeira. Marcelo Andrade? A voz tremia. Esse mesmo, você conheceu ele? Camila abriu a boca, fechou, sem saber por onde começar. Pai, ele é o pai do Rafael, disse baixando a cabeça. Antônio sentiu como se levasse um golpe no peito. Tudo encaixou. Insistência, curiosidade, ajuda. Por que você nunca me contou? Ele perguntou segurando a raiva. Porque ele me largou quando soube da gravidez. Sumiu. Eu tive vergonha. Eu fiquei acabada, ela disse. E as lágrimas vieram. Antônio sentiu a fúria subir. E agora ele quer ajudar? Perguntou com ironia. Pai, eu não quero nada dele. Nada. Camila falou firme. Eu entendo. Mas o tratamento tá caro demais. Antônio respondeu, dividido entre orgulho e desespero. Camila segurou a mão do pai.
Eu prefiro viver menos tempo com dignidade do que viver devendo favor para ele. Antônio admirou a força dela, mas como o pai não aceitava a ideia de perder a filha. Ele precisava salvar Camila, com ou sem Marcelo. Mais uma vez, se você está acompanhando até aqui, deixe seu like e se inscreva no Dose de Conhecimento. Seu apoio faz diferença. Nos dias seguintes, Antônio buscou alternativa. Outros médicos, pesquisas, tratamentos. Nada parecia viável. O câncer era agressivo e o protocolo indicado era a melhor chance. Enquanto isso, Marcelo não parou. Aparecia, insistia, se oferecia. Até que numa tarde, ele encontrou Rafael voltando do trabalho. Rafael tinha 23 anos, alto, forte, com o rosto marcado de poeira e esforço. Rafael, chamou Marcelo. Quem é você? Perguntou o rapaz desconfiado. Meu nome é Marcelo. Eu conheci sua mãe quando a gente era mais novo. Eu ouvi que ela tá doente. Eu quero ajudar. A gente não precisa de ajuda de estranho. Rafael respondeu andando. Espera, eu não sou estranho. Eu sou seu pai. Rafael parou devagar e virou, com desprezo no olhar. Meu pai morreu há 23 anos, no dia em que ele sumiu e deixou minha mãe grávida. Eu sei que você tá com raiva, mas eu posso salvar ela. Eu posso pagar tudo. Pagar? Rafael riu sem graça. Onde você estava quando minha mãe passava aperto? Quando ela trabalhou em 3 lugares. Sua culpa não compra esses anos, mas pode garantir que ela tenha mais anos. Marcelo insistiu. Rafael ficou em silêncio por um instante. Você quer comprar nossa família? Perguntou. Eu quero salvar a vida da mulher que eu amei. Se amasse, não tinha sumido. Rafael cortou. Marcelo entendeu que não ia ganhar no grito. Precisaria de tempo. E do jeito dele, tentou forçar a situação. Usou contatos no hospital para apertar prazos e criar pressão em Antônio. Espalhou comentários sobre falta de recurso. A pressão funcionou. Antônio começou a ouvir gente sugerindo que aceitasse ajuda de quem estiver disposto. E num dia em que Camila piorou e teve que ser levada às pressas, Antônio ficou no limite. No corredor do hospital, Marcelo apareceu. Soube que ela piorou. Como ela tá? Perguntou fazendo cara de preocupação. Tá estável, Antônio respondeu frio. Eu sei que o senhor não gosta de mim, mas eu faço uma proposta. Eu pago tudo. Sem cobrança, sem condição. Eu só quero que ela viva. Antônio encarou ele. E o que você quer em troca? Nada. Só a chance de estar por perto. Como amigo, Marcelo disse. Antônio balançou a cabeça. Ninguém gasta milhões sem querer alguma coisa. Eu quero reparar o que eu fiz. Eu fui responsável por parte do sofrimento dela. Marcelo falou, deixando escapar uma verdade. Antônio ficou calado. Como pai, queria a filha viva. Como homem, queria justiça. Eu vou falar com ela, disse. No quarto, Camila estava fraca, mas acordada. Filha, o Marcelo quer pagar tudo. Camila fechou os olhos e soltou um suspiro longo. Eu não quero nada dele. Eu sei, mas seus filhos precisam de você, Antônio insistiu. Eu não vou me vender. E o que vai ser deles sem você? Rafael tá se matando de trabalhar. Os outros estão perdendo a infância, Antônio falou com a voz quebrada. Camila ficou em silêncio. Ela sabia que o pai tinha razão. Pai, você tem dinheiro suficiente para terminar tudo? Antônio hesitou. Tenho, filha. Fica tranquila. Mentiu. Ela conhecia o pai. Me fala a verdade. Antônio baixou a cabeça. Eu não sei. Tá saindo mais caro do que eu pensei. Camila respirou fundo, triste. Então talvez eu tenha que aceitar. Você não precisa aceitar nada que não queira. Eu preciso pensar nos meus filhos, mas vai ser com condição. Ele paga, mas não chega perto de mim nem dos meninos. É só dinheiro. Antônio assentiu, doído, e foi falar com Marcelo. Ela aceita, com condição. Você paga, mas não se aproxima dela nem das crianças. E eu vou controlar tudo. Marcelo ficou incomodado, mas aceitou. Era a porta que ele precisava, mesmo estreita. Nas semanas seguintes, os pagamentos entraram e o tratamento seguiu com recursos melhores. Camila focou em ficar bem. As crianças respiraram. Antônio administrou tudo com cuidado. A cirurgia marcada era delicada. Custo alto, risco real, equipe especializada. Antônio passava os dias entre hospital e telefone, autorizando o exame, assinando papel, tentando não mostrar o medo. À noite, voltava para casa simples onde os netos dormiam. Sentava na varanda e encarava o vazio, lembrando da filha criança correndo no terreiro, como se isso afastasse a ideia de perdê-la. Marcelo, do outro lado, vivia uma guerra quieta. Pagava as contas como combinado, mas a culpa não soltava. Às vezes tentava se justificar. Eu era novo, eu tinha medo. Em outras, vinha o pior. Ele tinha escolhido o próprio conforto. E isso custou 23 anos da Camila e do Rafael. No dia da cirurgia,
Camila entrou cedo no centro cirúrgico, com Antônio segurando a mão dela até a última porta. Rafael ficou do lado de fora, tentando ser forte para os irmãos. Larissa rezava baixinho. Pedro fazia perguntas que ninguém sabia responder. Horas depois, o médico apareceu sério. A cirurgia tinha dado certo, mas Camila precisava de dias na UTI e de um medicamento específico, caro, para evitar complicações. Antônio sentiu as pernas falharem. Mais despesa, mais risco. Naquele dia, pela primeira vez, Antônio ligou para Marcelo sem ser pressionado. Não foi pedido humilde. Foi frase seca, de pai desesperado. Precisa liberar um remédio hoje. Eu não tenho tempo para enrolação. Marcelo não perguntou nada. Não tentou usar aquilo para se aproximar. Só respondeu: me manda o nome do remédio e o hospital. Eu resolvo agora. E resolveu. Em poucas horas o medicamento estava garantido. Antônio não agradeceu no telefone, mas quando desligou, ficou olhando para a parede, sentindo um alívio misturado com raiva por depender do homem que tinha ferido a filha. Nos dias de UTI, Marcelo não apareceu. Respeitou a condição, mas começou a mandar ajudas discretas via Antônio. Transporte para as crianças, uma cesta de alimento, dinheiro para conta atrasada, sem bilhete, sem assinatura, sem cobrança, só suporte. Mesmo assim, Rafael não baixava a guarda. Para ele, o silêncio podia ser estratégia. E para ser justo, Marcelo também desconfiava de si. Ele sabia que tinha orgulho, e a vontade de ser visto como salvador era uma tentação. Só que Marcelo não se contentou. Queria reconhecimento, queria proximidade, e começou a se aproximar dos filhos mais novos com presente e favor. Rafael odiou. Larissa e Pedro, por serem mais novos, acabaram se deixando levar. Um dia, Marcelo ofereceu levar os dois a um parque de diversões. A mãe falou para não aceitar. Larissa disse, mas os olhos brilhavam. Não é aceitar, é só um passeio. Vocês merecem um pouco de alegria. Ele insistiu. O Rafael vai ficar bravo, Pedro falou. Ele nem precisa saber. Fica entre nós, Marcelo sugeriu. Os dois cederam. O passeio foi bom. Marcelo foi simpático. Fez questão de parecer presente. Diferente do homem ausente que Rafael descrevia. Quando voltaram, Rafael percebeu na hora. Onde vocês foram? Em lugar nenhum, Larissa mentiu. Vocês estão com cheiro de algodão doce e com adesivo na roupa, ele respondeu. Os dois baixaram a cabeça. Foi ele, né? Rafael perguntou. Foi o Marcelo, Larissa admitiu. Rafael sentiu a raiva subir. Vocês prometeram pra mãe. Foi só um passeio. Pedro se defendeu. Não importa. Vocês mentiram. Eu vou contar pra ela, Rafael disse. Não, por favor. Ela vai piorar, Pedro implorou. Rafael ficou dividido. Eu não vou contar, por enquanto. Mas vocês não falam mais com ele. Prometem. Eles prometeram. No dia seguinte, Rafael foi ao escritório de Marcelo. Esperou, insistiu e entrou numa sala que parecia outro mundo. Deixa minha família em paz, Rafael falou direto. Eu tô ajudando, Marcelo respondeu. Ajudando como? Levando meus irmãos escondido? Eles são crianças. Precisam viver. Eles vivem. Só não precisam de você, Rafael retrucou. Marcelo foi até a janela. Rafael, você trabalha pesado, ganha pouco. Seus irmãos vivem uma doença dentro de casa. Isso é vida? É mais vida do que aceitar carinho comprado, Rafael respondeu. Marcelo ficou em silêncio. Eu quero fazer parte da vida de vocês. Você quer uma família pronta, do jeito que te serve, Rafael acusou. Eu quero recuperar o tempo. Tempo perdido não volta, Rafael respondeu levantando. E se eu pagasse sua faculdade? Engenharia, por exemplo. Em troca de quê? De me dar uma chance de ser seu pai. Rafael olhou sério. Eu não preciso de pai. Eu preciso de paz. E saiu. Marcelo ficou sozinho, encarando o próprio fracasso. Aí, pela primeira vez, ele mudou a forma de agir. Em vez de oferecer coisas, decidiu oferecer respeito. Ele procurou Rafael no canteiro de obras. Eu quero pedir desculpa, disse Marcelo. Rafael não respondeu de imediato. Você cresceu sendo o homem da casa. Eu não quero tomar seu lugar. Eu quero aprender a caber do jeito certo. Rafael mediu as palavras. Se você quer tentar, tem uma condição. Qualquer coisa sobre a família passa por mim. Eu que sou o responsável. Eu aceito, Marcelo respondeu rápido. E se você machucar qualquer um deles, você vai ter que lidar comigo. Justo, Marcelo concordou. Eles apertaram as mãos. Não era carinho, era acordo. No começo, o acordo foi frio. Marcelo aparecia no horário combinado, perguntava o necessário e ia embora. Rafael observava tudo, caçando qualquer sinal de arrogância.
Só que o cotidiano faz o que discurso não faz. Com o tempo, Marcelo começou a fazer o que nunca tinha feito: estar presente quando não tinha plateia. Levou Pedro numa peneira de futebol sem anunciar para ninguém. Quando Larissa teve crise de ansiedade antes de prova, ele ficou na cozinha, ouvindo, sem querer mandar, sem querer consertar tudo. Só ficou. E em vez de passar por cima de Rafael, Marcelo passou a reforçar a liderança dele. Pergunta para o seu irmão, ele decide, dizia para os dois, sempre que surgia uma dúvida. Isso mexeu com Rafael. Não apagava o passado, mas mostrava outra intenção. Marcelo não queria mandar. Queria aprender a entrar sem destruir. Num sábado, Camila teve febre alta. Antônio entrou em pânico. Rafael estava no trabalho e não atendia. Larissa chorava. Pedro tremia. Antônio ouviu no telefone do hospital que precisava levar Camila imediatamente. Ele engoliu o orgulho e ligou para Marcelo. Eu preciso de um carro agora. Minha filha piorou. Marcelo chegou rápido, sem pergunta, dirigindo como quem sabe que cada minuto pesa. No pronto-socorro, ficou do lado de fora, quieto, enquanto Antônio assinava papel. Quando Rafael chegou, suado e sem fôlego, viu Marcelo ali e quase explodiu, mas segurou. Ela vai ficar bem? Marcelo perguntou, olhando para Rafael não como rival, mas como alguém com medo. Rafael demorou um pouco. Eu não sei, disse, sincero. Foi a primeira vez que os dois ficaram ali sem guerra. Só preocupação. Depois que Camila estabilizou, Rafael chamou Marcelo no corredor. Não confunde isso com perdão, Rafael avisou. Eu só tô reconhecendo que hoje você fez o que precisava. Marcelo assentiu. Eu aceito. Eu não mereço perdão fácil. Dali pra frente, as conversas ficaram menos explosivas e mais diretas. Rafael continuou duro, mas começou a testar Marcelo com pequenas responsabilidades. Buscar Pedro na escola, acompanhar Larissa numa reunião, levar Antônio em consulta. Marcelo cumpria sem reclamar. Camila, ainda com desconfiança, começou a notar um padrão. Nas coisas simples, ele aparecia, não sumia. Isso para ela pesava mais do que qualquer fala bonita. A mudança foi lenta. Marcelo passou a consultar Rafael antes de propor qualquer coisa. Rafael, aos poucos, deu pequenas brechas para ele provar que não era só dinheiro e ego. Camila assistia de longe, dividida entre esperança e medo. Ela queria acreditar, mas tinha pavor de ver os filhos se apegarem e depois serem largados de novo. O tratamento avançou. Os médicos ficaram mais otimistas. Meses depois, veio a notícia. O câncer tinha entrado em remissão. A família comemorou com um almoço simples. Antônio fez churrasco. As crianças ajudaram a arrumar a sala. Rafael comprou um bolo. Marcelo chegou com um presente discreto, um álbum de fotos. Eu juntei momentos desse período. Achei importante guardar, disse ele, entregando para Camila. Camila abriu e viu imagens de consulta, de mãos dadas no hospital, de pequenas vitórias. Ela chorou. Como você conseguiu isso? Fui guardando. Pedi algumas fotos para quem tinha. Eu queria registrar a recuperação da família. Marcelo respondeu. Camila olhou para ele por alguns segundos. Pela primeira vez, o sorriso dela saiu verdadeiro, mesmo pequeno. Obrigada. Isso é importante. Naquela noite, Camila falou com o pai. Acho que eu tô começando a aceitar que ele tá tentando de verdade. Ele provou que fica no dia a dia, não só na crise, Antônio respondeu. Eu não vou voltar com ele. Isso não existe. Mas talvez eu consiga viver em paz. Um ano depois, a rotina era outra. Rafael tinha conseguido uma promoção e estava fazendo faculdade com ajuda financeira, sem ostentação. Larissa estava no ensino médio, escrevendo histórias, e Marcelo incentivava sem controlar. Pedro focava no futebol, e Marcelo não perdia treino. Antônio, já mais velho, se sentia em paz por ver os netos com mais oportunidade. Camila também seguiu em frente. Fez um curso na área da saúde e passou a ajudar outros pacientes oncológicos. Transformou dor em cuidado. Num jantar, Larissa soltou uma pergunta que calou a mesa. Marcelo, eu posso te chamar de pai? Marcelo engoliu seco. Isso depende do que você sente. Eu ficaria honrado, mas não quero que você se sinta obrigada. Eu não me sinto. Você foi um pai pra gente agora, ela disse. Pedro sorriu. Eu te chamo de padrinho. Mas se ela quiser chamar de pai, tudo bem. Todo mundo olhou para Rafael. Pai é título que se ganha. E você tá tentando ganhar, Rafael disse sério. Marcelo ficou com os olhos cheios. Camila respirou fundo e completou. Pai é quem cria, quem fica. Você não criou no começo, mas ficou depois. Se é isso que eles sentem, eu respeito. Marcelo olhou para ela, aliviado. Obrigado por deixar essa chance existir. Você não ganhou isso de graça. Você tá construindo,
Camila respondeu. Antônio observou a cena com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Eu acho que dá para celebrar. Hoje é o dia em que nossa família ficou completa. Do jeito que dá. Do jeito que a vida deixou. No dia seguinte, eles foram ao parque onde meses antes, Larissa e Pedro tinham ido escondido. Agora foram todos juntos. Sem segredo, sem chantagem. Só família. Do jeito real. Com cicatriz, esforço e presença. Enquanto as crianças brincavam, Camila se aproximou de Marcelo. Você mudou. No começo eu achei que era teatro. Agora, eu vejo que é real. Eu aprendi com vocês. Principalmente com o Rafael, ele respondeu. Camila olhou para o filho mais velho, ajudando o avô com uma pipa. Ele cresceu cedo, mas cresceu direito. E você me ensinou que perdão não é esquecer. É não deixar o passado mandar no futuro. Marcelo disse. Camila sorriu. Então não some. Eles se acostumaram com você. Eu também. Marcelo respirou fundo. Eu não vou a lugar nenhum. Essa é minha família agora. E assim, o homem que entrou no banco achando que dava para comprar uma consciência tranquila, aprendeu do jeito mais difícil que família não se compra. Família se conquista. Com tempo, humildade e presença. Fim. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no Dose de Conhecimento e comente. Você acha que dá para reconstruir uma família depois de tantos anos? Qual parte mais te tocou? Assista até o final e me diz nos comentários. Você acredita que alguém pode mudar de verdade depois de tanto tempo, ou certas escolhas não têm volta? Um comentário sugerido para você deixar é: família se constrói com presença. Deixe seu like para apoiar o canal. Se inscreva no Dose de Conhecimento para não perder as próximas histórias e compartilhe com alguém que precisa lembrar que dignidade e amor podem andar juntos, mesmo quando o passado pesa. E lembra, dinheiro pode abrir portas, mas não compra confiança. Confiança se ganha no dia a dia, no cuidado silencioso, na coragem de encarar as próprias falhas e seguir presente quando ninguém está olhando.